Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que para quem vai assistir depois, mas vamos lá. Bom, hoje é a nossa aula número 8, né? E a gente está iniciando, começamos na terça-feira, sobre uma revisão sobre o nível 3, falamos um pouquinho, já vimos, tá falando sobre contemplar conteúdos, né? Quais são os conteúdos que nós contemplamos, de como a formação desse nível 3, ele tem muita cara do mestre, e a necessidade do mestre ter uma certa experiência, um olhar sobre a sua prática e entender as suas próprias necessidades e o caminho dele. O que ele caminhou para se tornar, né, um terapeuta por excelência, se capacitando. Eu penso que a gente fez aquele do Google Doc. Eu até ontem eu vi que ninguém ainda se manifestou colocando itens. Então, por favor, se manifestem, coloquem os itens que vocês, os conteúdos que vocês acreditam que devam ser contemplados, ou até mesmo aqueles que vocês tiveram no curso de Reiki 3, gostaram, e acredito que sejam importantes para a formação do terapeuta, né? Eu coloquei as informações, os conteúdos básicos, que fazem parte de todos os cursos de Reiki, e deixei aberto para que vocês fizessem a complementação, tá? Bom, no nível 3A, nós conversamos sobre o mestre interior, né? Esse mestre sendo algo muito ligado à intuição, ele começa a ser desenvolvido lá no Reiki 1, né? A gente faz a prática do Hatsu Heiho, a gente está estimulando essa conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso sagrado, né? Essa percepção do que pertence a mim, e que pertence ao outro, esse pertencimento, quem eu sou, ele desenvolve, ele desperta esse mestre. Por que eu falo de despertar, né? Porque nós já somos seres com todas as potencialidades de sermos completos, de sermos a melhor versão de nós mesmos. Cabe a nós fazer esse processo de desenvolvimento, esse processo de buscar esse ser melhor, buscar esse olhar para si mesmo, né? Então, quando a gente inicia no Reiki 1, a gente inicia visualizando profundamente, percebendo as nossas rotinas, percebendo o nosso corpo físico, as manifestações do nosso mundo físico. No nível 2, a gente começa já a buscar entendimento sobre o mundo mental e o mundo emocional, a gente já entende as nossas emoções, compreende que elas estão ali, que elas são importantes, sejam a emoção que for, a gente começa a desenvolver um olhar sobre essas emoções, tipo assim, elas estão aqui, o que elas têm para me ensinar, né? E a gente não ser prisioneiro das próprias emoções, entender que elas estão, que elas vivem, são normais, são necessárias, mas a gente não pode ser prisioneiro delas, né? Esse é um ponto muito importante nessa trajetória nesse mestre interior. E a gente também pode fazer um paralelo com o ego, né, da gente. Muita gente, a gente fala assim, o ego é ruim. Não, o ego, como tudo na vida, possui a sua dualidade. Ele tem o seu aspecto ruim, tem seu aspecto bom, né? O ego é importante porque ele nos mantém vivo, né? E ele é importante que a gente se mantenha vivo para poder ter as experiências necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, o ego vai garantir que nós nos cuidemos, o ego vai garantir que nós nos valorizemos, né? Quando ele está em harmonia, perfeito. Quando ele está em desarmonia, né, tendencioso e oscilante, ele pode nos levar a prejuízos e atrasos desse processo de desenvolvimento do que eu entendo que nós estamos, né? Eu digo sempre, nós não somos seres humanos, nós estamos nos desenvolvendo, aprendendo a ser humano. Muitas vezes nós nos comportamos muito ainda como a nossa consciência animal, né? Altamente instintivamente e tentando se preservar loucamente e fazendo coisas que o animal faz. Muitas vezes
dos animais mais primitivos, mais menos domesticados, vamos chamar assim, né? Então, os mais selvagens possíveis, né? Mas isso é normal, porque a nossa consciência de ser humano está em desenvolvimento. E o que faz desenvolver essa consciência do ser humano? É justamente o trabalho desse ego, né? O desenvolvimento desse ego, a percepção desse ego, transcendendo de um ego egóico para um ego mais humanitário, né? Onde o centro das atenções deixa de ser somente em mim e também passa a ser o outro. E o que faz essa ponte desse desenvolvimento desse ego, né, nada mais, nada menos, que é o desenvolvimento das nossas potencialidades, que a gente vai chamar, então, de mestre interior, né? Vocês vejam que, quando eu digo, reforço sempre que o Reiki, ele é uma jornada de 3 níveis, tá aqui a explicação, né? Tá aqui a explicação. A gente precisa compreender essa caminhada do nível do Reiki, para que as pessoas realmente não fiquem somente no Reiki 1, que elas possam estar transitando, chegando no Reiki no 3, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais o que a gente vai chamar de seres humanos, o que a gente quer ser seres humanos. Então, as pessoas às vezes julgam o outro, né? Tem muita corrupção, tem muita violência, tem muito aquilo outro, e a gente esquece de ver, entender que nós estamos em construção ainda dessa figura humana, e quando a gente conseguir completar, né, conseguirmos nos transformar em seres humanos de verdade, a gente está pronto para nos transformarmos em outra coisa. Esse é o movimento do universo, né? A gente está em constante movimento, em constante evolução, inclusive o universo está em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então, essa percepção, enquanto mestre, né, eu facilitadora do curso de Reiki, precisa estar muito clara, porque eu preciso acolher, né, os nossos alunos, eu preciso me acolher. Você veja aí, quando eu falo me acolher, é o meu ego falando que eu preciso me cuidar, eu preciso me acolher, mas eu também preciso acolher o outro. Então, eu vejo que o mestre, quando a gente começa, e que não para apenas quando a gente conclui o curso de Reiki 3, né, isso também é importante, que a gente só, no Reiki 3, a gente vai agregar essa informação, né, porque a gente volta a dizer, nós somos seres em construção e em constante movimento, tudo está em constante movimento, em constante evolução. Então, crescer, né, movimentar-se, se transformar diariamente, faz parte de estar vivo, né, então continua, sempre, 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 né, e uma outra coisa que eu gosto sempre de estar falando, de estar resgatando, é a importância de nos inspirarmos em figuras que nós entendemos que estão mais próximas dessa ideia de ser humano. E aí é um elemento muito interessante da gente trazer alguns exemplos de figuras que se doaram ao mundo, né, que se doaram ao mundo de maneira plena e total. Então, a gente vai ter o Gandhi, a gente vai ter Jesus, né, a gente vai ter Mahatma Gandhi, a gente vai ter Madre Teresa de Calcutá, enfim, a gente vai ter Buda, né, a gente vai ter pode sair catando vários exemplos de pessoas que nos inspiram cada vez mais para que a gente seja um ser humano de verdade, um ser humano realmente completo e formado, né? Então, essa questão da inspiração ajuda a desenvolver esse nosso mestre interior, porque eu passo a ter alguém a que me espelha, né? Alguém que me motiva, através de exemplos, através de comportamentos, a ser uma pessoa melhor. E nós temos também, não precisa ir tão longe, nós temos figuras dentro da nossa família, nós temos amigos que a gente olha e tem comportamentos que a gente gostaria de tê-los também. Então, essa inspiração que o outro pode causar, ou situações podem causar, também vão ajudar no nosso desenvolvimento do nosso mestre interior, né? Que eu volto a dizer, esse mestre, ele é
Ele se desperta a partir do momento que o meu ego, né, ele se torna equilibrado e harmônico, entendendo que a sua sobrevivência é importante, porém, ele tem uma missão muito maior que apenas gerir a sua própria vida, né? Tem uma missão de doar, tem uma missão de fazer a diferença, tem uma missão de compreender o mundo, de compreender o outro, de acolher. Volto a fazer um outro paralelo com a jornada do herói, né? A importância do herói. O herói, nada mais, nada menos, é quando ele alcança esse mestre interior dele, né? Ele sai do mundo do eu, né? Ele começa a buscar e a se entregar para uma luta muito maior do que suas próprias necessidades, atender a comunidade, a sociedade, enfim. Então, a jornada do herói também pode ser um link de uma fala, de uma compreensão, né, da própria existência humana, do próprio desenvolvimento humano, que não, e na verdade né, se a gente for parar e pegar todos os mitos dos heróis, ou o que significa um herói na sua essência, a gente vai ver que é um desenvolvimento do ego, né, do ego egóico para um ego mais apurado, mais social, um ego mais sábio, né, de partilhas e compartilhas. Então, sem dúvida, esse símbolo do mestre, do Reiki, do Daikomiô, ele vai dar conta de falar disso, né? Ele precisa dar conta de trazer essa energia, né? E uma energia, tudo é energia, né? Tudo faz parte de vibrações da mesma energia, então, quando a gente tem a energia do ódio, a energia do amor nos seus ápices, né? A energia do amor vibrando aqui em cima, a energia do ódio no seu ápice vibrando mais densamente, vocês vejam que aí você vai ter a polaridade, né? Tudo é polar, tudo é dual, então é importante que a gente veja essas polaridades. Você tem um amor, o ápice do amor aqui em cima, vibrando sutilmente, e a gente nem compreende o que é realmente esse amor, tá? Isso é uma outra coisa muito interessante, as pessoas falam de amor, 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 mas nós estamos muito longe ainda de compreender o que é essa vibração desse amor no seu ápice, no seu formato mais sagrado, mais perfeito. Da mesma forma do ódio, né? A gente tem uma ideia do que possa ser esse ódio no formato mais denso, né? A gente tem ideias, na verdade, né? A gente tem ideias. E tudo bem ter apenas essas ideias. Perdão. Mas a gente tem mostrar para você essa dualidade. Enquanto que o amor vibra bem sutil, o ódio vai vibrar numa energia bem densa, bem pesada, e aí você vai ter a polaridade, né? E aí a gente caminha entre essas polaridades, né? Essa vibração, mas tudo é a mesma energia, que estão vibrando em frequências diferentes, né? E a gente precisa estar em harmonia, encontrar essa vibração, essa vibração de uma forma mais harmoniosa, de uma forma que me faça evoluir, que quanto mais a gente evolui, mais sutileza, na verdade, a gente faz um momento ascendente, né, da nossa existência, porque quando a gente nasce, a gente vem num momento bem descendente, o processo de criação é um processo descendente da energia, a energia está lá no pensamento, e você cria trazendo ela mais densa. Se você pegar uma criança, por exemplo, a dependência dela, o desenvolvimento cognitivo dela, ainda é muito de sobrevivência, ainda é, né, ela está ali trabalhando instintivamente para se sobreviver, e com o tempo ela vai amadurecendo, ela vai criando, ela vai saindo do concreto, indo para o abstrato. O que ela está fazendo? O pensamento dela está evoluindo, tá? Então, ela está nesse processo de ascendência. Então, a nossa existência é assim, né? É uma montanha russa. Desce para subir, desce para subir, desce para subir, né? E nós estamos buscando, se você for pegar a evolução da humanidade, é a mesma coisa. Desculpa, gente. A humanidade está subindo como um todo, né? Ela está subindo. E essa vibração de subir, né, ela vai se dialogar com a vibração do amor, que é etérica, que é mais sutil, né? Para você querer algo sutil, você precisa subir, né? Vamos trazer um outro exemplo para a gente ficar bem claro aqui.
É lógico que essa fala minha é no curso de mestrado, né? Porque a gente realmente tenha essa capacidade de estar refletindo sobre essas energias. E se a gente pegar, por exemplo, o que acontece com o gelo, a água, né? O gelo, na sua forma mais aglomerada, né? A forma de gelo, a locomoção dela é pequena. Aí você começa a aplicar calor, né? Ela começa a ficar fluídica, e ela já, quando ela está na fluidez, os átomos estão ali, equidistantes e espalhados de forma equilibrada, harmonicamente, a gente consegue ter uma fluidez legal. A gente visualiza, né? Tem uma fluidez e está tranquilo. Quando essa água começa a virar vapor, a gente começa a ver que ela se expande, literalmente o vapor se expande. Essa ideia que eu quero trazer para vocês do ódio, né? Estupidamente falando, o ódio como um gelo, uma pedra de gelo, algo parada, mais estanque, gelada até, né? E o amor como a água em vapor, né? Então, você veja o que faz, então, essa água virar um vapor? Justamente o aquecimento. O aquecimento é o movimento. Então, a importância desse movimento de transformação e de retransformação, de morte e renascimento, ao longo do nosso desenvolvimento. E o símbolo do mestre é justamente esse movimento, que vira vapor e que se expande. Então, o símbolo do mestre, ele vai trazer a energia do reiki expandindo, né? Expandindo. E qual é a energia e que vibração tá nessa vibração mais sutil, mais etérica, mais expansiva? O amor. Né? Olha que legal, essa análise, esse entendimento da energia do amor, né? Então, a energia do ódio é uma energia mais densa, né? E a gente está presa, né? Então, mais sólida, mais compacta, muito mais materialista, muito mais apegada ao universo terreno, certo? E a energia do amor muito mais expansiva e vibrando num olhar, numa percepção do todo, porque ela se expande. Então, exatamente é isso que o Daikomo vai fazer com a nossa energia do reiki, ela vai expandir, né? Ela vai levar a nossa vibração para um nível muito mais de doação, né? Porque é isso que faz o amor quando ele se expande. O amor não cabe mais somente dentro da gente, esse amor precisa ser expandido, precisa ser doado. É o herói, né? Que já trabalha para o outro, trabalha para uma causa, para um motivo, e ele se entrega por esse motivo, né? Estão conseguindo conseguiram entender a minha lógica de raciocínio. Claudinha, bom dia, seja bem-vinda. A Roberta, o que tu tens a falar sobre isso? Qual é o teu complemento dessa fala? Vamos lá. Quero te ouvir. Não, essa questão a gente sente muito, né? Eu acho que a principal coisa que muda muito depois do nível 3 é a compreensão e talvez você tentar entender o outro, né? Então, você para de julgar, né? Sai do julgamento e você parte para a questão do entendimento, né? Então, muitas coisas às vezes acontecem e você não fica julgando. Você passa a tentar compreender e entender a situação de um outro formato, uma outra visão, né? Então, talvez essa questão do amor, da doação, também seja assim, né? Porque quando a gente fala em doação, a gente pensa em atos solidários, né? E não é exatamente, eu acho, pelo meu entendimento, não é exatamente isso. A questão da doação é você talvez ser mais gentil com o mundo, né? Então, isso também agrega muita energia positiva ao teu redor, né? E tentar, né? Não, é fugir de brigas, é fugir de gritos, é fugir de tudo, né? Então, uma coisa que eu percebo que eu não sei se é a idade ou o quê, mas eu tô ficando cada vez mais intolerante a pessoas que estão gritando o tempo todo ou estão reclamando o tempo todo, né? Me irrita, me incomoda. E então talvez seja isso, né? A gente procura um ambiente mais harmônico, né? Pelo menos é isso que eu vejo.
ele perpassa por isso, né? Essas mudanças de comportamento, né? Agora, também é importante que a gente reflita por que pessoas que reclamam tanto nos incomodam, né? Porque, na verdade, a gente precisa também estar olhando para essas pessoas que não incomodam com um olhar diferente, né? Não um olhar de soberba, porque eu digo, eu gosto muito de uma frase que meu pai dizia para mim: minha filha, isso explica, mas não justifica, né? A gente consegue compreender, você falou muito bem, quando você coloca que a gente para de julgar. Parar de julgar, né? Exatamente, a gente consegue olhar para o outro e entender o outro, mas não significa que justifica a atitude do outro, né? Então, você entende, muitas vezes você para de julgar a pessoa que está reclamando, você entende, né? Mas não significa que você vai concordar ou que você vai justificar o comportamento dela, porque tudo é possível de mudança, tudo é possível de fazer diferente, são escolhas, né? A pessoa escolhe essa prática, ela escolhe viver de tal maneira, e cabe a gente apenas a entender, né, acolher, mas não necessariamente justificar, né? E justificar talvez muitas vezes querer achar que tem que estar convivendo com, né? A gente está aqui para ajudar, né? A gente não pode, lembra que a gente não pode se destruir, faz parte da nossa necessidade de manter a nossa saúde, né? A gente não pode se destruir para poder constituir o outro, né? Esse herói, ele tem que ter clareza disso. Se ele se destrói, como é que ele vai conseguir ajudar o outro, né? Ele precisa estar bem com ele, precisa entender, acima de tudo, a si mesmo. Então, esse mestre precisa entender realmente o universo que o rodeia, né? E, inclusive, se questionar, porque tal coisa o incomoda. Uma outra coisa também que eu ouvi da Lúcia Helena Galvão, que eu achei muito interessante, quando eu estava estudando, estava assistindo os vídeos dela, não me lembro exatamente o que ela dizia que a passividade é a mesma coisa do que concordar com o agressor, né? Então, o posicionamento às vezes incomoda, mas eu penso que também é importante que a gente se posicione. E é equilíbrio, né? Porque o fato de você defender as suas verdades, defender os seus valores, muitas vezes é desgastante, mas muitas vezes também é necessário. Mas eu vejo também que muitas vezes a gente se deixa irritar com certas coisas porque a gente não está equilibrado, porque nós podemos, sim, né, trazer esse posicionamento, trazer esse olhar crítico sobre as coisas e mantendo o nosso equilíbrio, compreendendo o momento do outro, né? Então, realmente não é fácil. Se a gente for parar e analisar, nós ainda estamos, a partir do Reiki 3, a gente começa a buscar esse mestre em nós, né? A desenvolver esse mestre com mais consciência. E não é fácil, porque existe, a gente ainda escorrega pra caramba no patê, né? Viaja na maionese e às vezes se confronta com situações bem paradoxas, né? Então, é importante que a gente compreenda que a gente está no processo dessa construção eternamente. A partir de agora, a gente se torna caminhantes do mestre interior, desenvolvendo cada vez mais, né? E por isso é importante, sabe, Cláudia e Roberta, que nós nos tornemos críticos de nós mesmos, né? Mas críticos com acolhimento, né? Entender as nossas ações, compreender as causas das nossas ações, porque nós agimos de tal forma. Isso vai fazer bem para nós, vai fazer com que a gente esteja em movimento, lembra? O aquecimento da água, né? A gente precisa estar em constante movimento, em constante aquecimento dessa água, para que a gente possa vaporizar, né? Vaporizar ser capaz de expandir o nosso sentimento, o nosso amor, certo? Então, veja isso, o movimento. Tudo está em movimento, e o movimento é o nosso questionamento, a nossa transformação, assim como um dos nossos alunos, né? O questionamento vai ser a transformação deles, questionar e mudar. Morte é o questionamento, né? A mudança é o renascimento. Então,
a iluminação que Mikao Usui falou, e no símbolo Honsa Sechonei, esse movimento fica claro, né, a importância da morte e do renascimento, a perfeição na imperfeição quando ela está em movimento, quando ela tem a morte e o renascimento, né, e essa, cada vez que a gente morre e que a gente renasce, né, olhando para nós mesmos, olhando para o nosso espelho da alma, a gente faz com que o nosso mestre, que a nossa energia vibre cada vez mais em vapor, que a gente consiga, então, desenvolver e cada vez mais desenvolver o nosso mestre interior. E o símbolo Daikomyo, eu volto a dizer, ele fala muito disso, né? Ele traduz isso para nós, tá? Boa fala para ti, gostei muito da tua fala, né? É bem por aí mesmo. Então, o mantra Daikomyo é um mantra de 9 sílabas, né? Shekin Hamachisu Daikomyo, a sabedoria dos 4 corações que nos guiam até a iluminação. 4 corações, os 4 elementos primordiais que geram, que vibram, que criam a partir de tudo. Então, ele traz essa ideia do todo, né? Isso é muito legal. A sabedoria do todo, esse todo infinito, incognoscível, esse todo que cria o tempo todo, que está em constante movimento, esse todo que é dualista, que é dual, que é complementar, que essa dualidade é complementar. Nós precisamos tirar a ideia do feio e ruim como algo, coisas diferentes, são todas as mesmas coisas, são tudo a mesma coisa, é mesmo da fonte da... Vem, tudo provém desse todo, são vibrações diferentes, porque estão em movimentos diferentes, vibram em formas diferentes, até para você ter uma visão amplificada disso tudo, né? Então, essa sabedoria, compreender essas criações que nós fazemos para nós, né, vai nos levar à iluminação, à morte e renascimento. Lembre-se sempre, quanto mais a gente se vê como seres imperfeitos, e buscamos essa perfeição, mais sábios e iluminados nós seremos, porque a perfeição já está justamente nessa busca, nessa autocorreção, nessa autoavaliação, né? Isso a gente vê lá no Reiki 2 com Daikomyo, com Honsa Sechonei, e para a gente ver que esse movimento ele é super importante, porque é esse movimento que vai fazer com que a gente vaporize, né, essa energia que nós estamos vibrando, né, deixe sutil essa energia, e aí a gente vai cada vez mais alcançar uma iluminação cada vez mais sutil e maior. É como se eu saísse de uma lâmpada de 40 volts, né, que ilumina uma determinada área pequena, e nos tornássemos um holofote de 10.000 volts, entende? E cada vez mais a gente vai aumentando essa luz interior, esse brilho interior, né? E não só iluminando o nosso caminho, mas iluminando o caminho das pessoas que estão ao nosso redor, que é aí que eu acho que é fantástico, né? Fantástico o uso dessa ideia que esse símbolo tem para nos trazer. É aumentar a nossa luz interior. E assim a gente ilumina o caminho dos outros. Por isso que no Reiki 3 é que nós nos tornamos realmente terapeutas, né? Porque eu começo a aumentar a minha luz. Isso é muito bonito, gente. Isso é uma filosofia muito bela, muito forte, muito profunda para nós, né? Nós temos a nossa luz, todos nós temos a nossa luz própria. Ela precisa estar acesa. Se a nossa luz não estiver acesa, como é que ela vai brilhar cada vez mais? Né? Olha que importância tem esse processo iniciático do Reiki, né? Literalmente, você não pode ver o Reiki somente como um instrumento terapêutico. Não tem como, se você limitar o Reiki apenas à aplicação terapêutica ali, acabou. O Reiki, eu volto a dizer, ele deveria ser para todo mundo que busca essa jornada de estar buscando ser diferente, deveria fazer o curso completo do Reiki, né? Porque realmente é essa a trajetória, é essa experiência que nos faz, nós somos lâmpadas de 40, uns 20 volts, um ainda está piscando, que não consegue acender,
está tão presa a si mesmo, a matéria, aquela coisa que pouco consegue iluminar as ideias. E aí, quando a gente começa a entrar em movimento, né, a nossa lâmpada, compreendendo o universo, compreendendo a nossa existência, compreendendo a nossa missão, essa lâmpada vai, essa luz vai crescendo, vai se amplificando, vai aumentando, e a gente se torna, então, um holofote, né? Uma lâmpada de rua que ilumina a rua toda, de repente vai estar iluminando o bairro todo, e assim vai. Essa é a grandeza de se desenvolver, né? E aí, falar um pouquinho mais desse símbolo, né? Eu sou apaixonada por esse símbolo, realmente são os dois símbolos que eu mais gosto do Reiki, tá, gente? Sem dúvida, eu sou apaixonada pela ideia que o Onça Sechonei traz. Eu acho que nada melhor do que entender a imperfeição como um ato perfeito, né, da existência humana, e entender esse processo de morte, renascimento e de aumento do brilho, né, do seu brilho, da expansão da sua consciência, que está muito na moda. Vamos expandir, o que é expandir a consciência do que realmente aumentar o seu brilho e iluminar, né? De levar a luz, de levar o teu melhor para aonde você estiver. Pode falar, Claudinha. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. O Daikomyo, ele me lembra muito, me remete muito àquela figura mitológica, né? O Daikomyo e o Gonsasen Shonen meio que juntos, aquela figura mitológica da Fênix, daquela coisa daquele ser que renasce das cinzas, né? E que produz uma luz intensa. Sim, legal, gostei desse, né? Podemos associar essas cinzas à morte nossos defeitos ou daquilo que nos desagrada, né, que nos incomoda. Mas bem legal essa associação, gostei. Boa. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu estava só elucubrando aqui, pensando, ouvindo você falar, e aí pensando em tudo que esse símbolo representa, né? Quando a gente entrou, que você mesmo falou, quando a gente fez o Reiki 3A, né? Dizendo que aí, a partir daí, você se torna mestre de si mesmo, é como se você tivesse pego a condução, né? Esse símbolo te dá isso, é como se você, a partir desse momento, se você ainda não tinha, você pegar as rédeas da sua própria vida, né? Porque você tem um entendimento maior, você consegue vislumbrar as coisas de uma forma mais clara. Ele te dá uma clareza, né? Que não é que você não tinha antes, de repente é porque você muitas que você estava meio que misturado em muitas coisas, assim, e aí ele consegue separar aquela coisa, porque o Ronson Sechonei já faz um pouquinho isso, e aí o Daikomyo termina de fazer aquela separação do joio e do trigo, Sim. E aí você consegue, nem sempre no primeiro momento você gosta daquilo que você vê, mas você consegue seguir. Teve uma vez um atendimento que a gente estava fazendo na assistência ao parto, a mulher falou assim, a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Aí a gente conversou e falou assim, olha só, mas é uma morte, né? É uma morte não física, mas é uma morte de transposição, né? De você deixar aquela pessoa que existia antes para você conseguir se reinventar. Né? E o Daikomyo traz muito, o Daikomyo traz muito isso. Você se reinventa na medida em que você consegue entender o símbolo e que você consegue caminhar com ele. Exatamente, você se expande, né? E é importante a gente lembrar para os nossos alunos que morrer não é um processo fácil, não. Da mesma forma que a gente sente a morte do corpo físico, né? Lógico, de alguém, quando a gente parte fazendo esse comparativo, a morte emocional, né? E o renascimento emocional e mental também são processos dolorosos e que leva tempo,
né? Que leva tempo, possuem recaídas, porque muitas vezes essa morte não se dá completa, né? Porque primeiro vai ter o desejo dessa morte, e essa morte acontece lentamente, então ela é uma morte sofrida. E isso o processo de aprendizagem passa muito por isso, né, Cláudia? E aí, puxa vida, e agora, né? E agora? Como é que eu vou viver estando diferente? E isso assusta as pessoas. A gente vai encontrar muitos clientes e alunos também que vai dizer assim, opa, não estou pronta para morrer. Eu não estou pronta para largar isso. Isso é muito curioso. E isso, de certa forma, é muito bacana quando a pessoa se dá conta disso. Olha, eu não estou pronta para morrer. E eu falo isso para minha psiquiatra. Tem coisas que eu não estou pronta para desapegar ainda, né? Tem coisas que eu não estou pronta ainda para viver. Eu tenho medo, eu não sei, entende? Eu gosto da ideia né? E viver com o novo, muitas vezes, é assustador, né? Então, é tudo que a gente vê que é realmente uma construção, é um crescimento, é uma baita aprendizagem, interessantérrima, né? Estou fazendo um tratamento para TDAH tem 3 meses, tá? Eu descobri que eu tenho déficit de atenção e com hiperatividade, né? E estou fazendo um tratamento com isso. É impressionante como o meu cérebro mudou a forma de trabalhar, mudou. E eu digo para minha psiquiatra assim, gente, quanto tempo que eu perdi trabalhando de maneira tão desgastante, porque você ter que buscar esse equilíbrio de uma maneira muito mais trabalhosa, isso é muito desgastante para quem sofre de hiperatividade, né? E assusta. E tudo muda. Você tem que aprender a lidar com essa mudança, né? Eu estava falando para minha diretora que antes eu conseguia fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, hoje eu não consigo mais, hoje eu estou diminuindo e focando quando eu estou muito mais nas coisas que eu estou fazendo, então tem que ter um pouquinho de paciência, as pessoas que estão também ao meu redor, porque é isso que é legal, que quando a gente muda, a gente não está somente influenciando a nossa vida, a gente está influenciando também a vida de quem está ao nosso redor, né? E esse é outro ponto muito importante que nós temos que trazer também para os nossos alunos, para que eles compreendam que a sua mudança vai reverberar no outro também. Tem outro que vai gostar dessa mudança e tem outro que vai achar muito estranha a sua mudança e não vai gostar. Então, a gente vai ter esse confronto de interesses, né, em relação às nossas mortes, nossos renascimentos. Entende? E aí, alguns alunos, eu acho que talvez vocês também pode ter acontecido com vocês, que comentam, nossa, quando eu comecei no Reiki, algumas pessoas se afastaram, outras pessoas surgiram, né? Algumas pessoas não entendem mais por que eu estou assim, e o que é isso? A energia nossa que começa a vibrar, e a outra pessoa vai sentir, né? Ela vai sentir, e às vezes não vai mais dialogar com a gente, porque o outro está sentindo também essa mudança. Né? Umas pessoas vão dizer, nossa, você está muito legal, adoro ficar, você está muito melhor, o que você está fazendo? Outras vão dizer assim, nossa, não é para mim, tá louca, ela está muito zen, tá chata, tá muito tranquila, não vejo mais ela brigar. E aí se afasta. Ou porque as ideias já não fecham, vai conversar sobre o quê? Você tinha uma amiga altamente fofoqueira e hoje a fofoca não te cabe mais. Que assunto você vai conversar com a amiga fofoqueira? Se ela não está aberta para conversar sobre outras coisas, a não ser falar mal dos outros. Entende? Então, ela se afasta e está tudo bem, né? Até que, de repente, ela vai aproximar de novo, porque a amizade, o carinho, o amor continua na relação. Mas o mundo das ideias modificaram, porque a tua vibração mudou. Você está buscando uma vibração mais sutil, então você vai se conectar, se sintonizar com pessoas mais que estão na mesma faixa vibratória que você. Então, são mudanças, são mortes, isso também são mortes, né? Também são mortes que a gente precisa também nos dar conta e trabalhar isso. Então, falar do mestre interior é um resumão
é um resumão do curso 1, das transformações do curso 1 e do curso 2, né? E é bom a gente ouvir tudo que mudou na vida dos nossos alunos ao decorrer desses 2 níveis, porque eles vão fazer isso, os 2 níveis, em 6 meses? 4 meses? 6 meses? Lógico, tem pessoas que levam muito mais tempo, por questões financeiras, ou pela sua necessidade de ter mais tempo e ficar a digerir aquele conteúdo, aquelas informações, né? Mas ouvir o quanto que os seus alunos evoluíram ou se transformaram, se perceberam, nada mais, nada menos do que o desenvolvimento do seu mestre interior. E se eu perguntar para vocês duas, eu quero saber de vocês duas, como vocês entraram no nível 1 e como vocês estão hoje, né, fazendo o nível mestrado? Quais mudanças aconteceram na vida de vocês? Vocês conseguem se dar conta disso? Conseguem verbalizar isso? Quero ouvir, Cláudia, Roberta, quero ouvir vocês. Eu sinto essa mudança de algumas coisas de eu ter tido coragem, né, de sair de uma situação ruim em que eu me encontrava, né, infelizmente de um relacionamento que já vinha se arrastando há muitos anos, né, e aí eu tive coragem de romper com isso. E eu, sim, me senti forte, a ponto de conseguir romper com isso. Não foi fácil, né? É uma coisa assim que ainda mais se é um relacionamento de anos, é difícil. Uhum. E aí eu me senti forte, muito apoiada. E que me ajudou nisso, né? Durante algum tempo, nesse último ano, eu me afastei um pouco do Reiki por questões. E aí depois eu comecei, né, essa questão da retomada, porque eu senti essa necessidade, né, de retomar e de de dar prosseguimento aos estudos, de perceber todas as mudanças que eu já vivi e senti que mesmo me afastando, eu não aconteceu um retrocesso, né? Uhum. É aquele movimento de ir e vir, né? E aí a gente sente que é uma força, é uma potência que nos impulsiona, né? E você sente, observa isso, a tua evolução. E quando eu falo de evolução, né, Cláudia, eu não estou falando daquela coisa devagar, não. A mudança, muitas vezes, é abrupta, né? É assim, olhos vistos em pouquíssimo tempo, né? Porque todo mundo está evoluindo todos os dias, mas quando a gente mergulha no processo iniciático do Reiki, essa mudança ela é abrupta, né? A gente termina o Reiki 1 já tendo uma visão completamente diferente de nós, do nosso mundo que nós tínhamos antes. Entende? Isso é muito legal. Que bom, né, que você conseguiu se enxergar, né, e perceber aquilo que estava te afastando da pessoa que você gostaria de ser. Legal. Que venham mais mudanças. Roberta já falou um pouquinho, né, Roberta, quando ela falou do mestre, mas conta, o que mudou na tua vida, assim, que fez toda a diferença para você ao longo, as coisas que mudaram ao longo desse teu caminho, até chegar aqui? Ai, foram tantas nessa minha, mas assim, eu digo que quando eu vendo o Reiki, eu sempre vendo a ideia assim, a minha ideia, né, que me trouxe mais paz de espírito, paz de alma, né? Então, assim, antes eu tinha, eu não sei te explicar, sabe? Mas eu tinha uma busca constante que eu acho que nem eu entendi essa busca, sabe? Esse medo dessa mudança. E hoje eu tenho uma clareza tão grande, porque eu sei exatamente o que eu quero e o que eu não quero. E o que eu não quero, eu não faço questão. E eu aprendi a gostar de ficar sozinha, eu aprendi a gostar de estar sozinha, né? Porque eu sou solteira, então eu acho que eu buscava muito relacionamentos, né? Ai, eu queria de alguma forma aquilo, vou falar para vocês, né? Porque eu acho que a gente está num encontro de amigas, né? E hoje eu não tenho mais isso, então isso me trouxe uma
paz que ninguém sabe o quanto de paz isso me trouxe, né? Uma capacidade de entendimento das situações, uma capacidade de entendimento de tempo, que as coisas têm tempo, né? Então, às vezes, meu filho fala isso. Às vezes ele vem, sabe que ele... E daí eu digo, tá, filho, mas tem como mudar? Não, mas não sei o quê. Então, aceita, vamos ver, vamos resolver de uma outra forma, vamos deixar o tempo passar. Se não tem como mudar, você vai fazer o quê? Bem isso E mesmo. isso trazer essa paz, esse entendimento, era uma coisa que eu não tinha, né? Porque eu queria tudo, eu era muito imediatista, eu queria tudo na hora, eu queria resolver, eu queria não sei o quê, sabe? E isso não tem mais. Isso para mim já é uma vitória. Então, a gente tem muito em comum, porque eu também, além disso tudo que você falou, eu era extremamente brigona. Nossa, adorava uma Muito! mandona ao extremo, mandona, autoritária, nossa. E hoje eu digo sim, coitado do meu primeiro marido. Não devia ser fácil conviver com a Sâmia, não. Eu entendo tudo que aconteceu agora com muito mais clareza, né? E a gente vai mudando e a gente vai se tornando exatamente isso, cada vez mais feliz consigo mesma, né? Lógico, eu não estou dizendo que a gente não sofra, não estou dizendo que a gente não tenha, Cláudio, nossos altos e baixos, tem, todos nós temos, né? E quando a gente cai, a gente se afasta, porque leva um tempo da gente conseguir se reerguer de novo, e tá tudo bem isso daí, né? Mas a gente não deixa de viver as transformações já conquistadas. E por a gente ter conquistado tanta coisa, a gente consegue se reerguer mais rápido, né? E voltar para o nosso caminho mais rápido. Tanto que nessa situação, né, Sâmia, às vezes, quando as pessoas, por exemplo, assim, se chegasse para mim e falasse um pouco mais alto, eu ia falar mais alto ainda, né? Ia gritar mais ainda. Aí, às vezes, sabe que morar com um filho, eu moro com meu filho, tem quase 22 anos, e daí, às vezes, ele quer falar alguma coisa, ele fala, e eu falo mais baixo, porque eu quero que ele se acalme, ele diz assim, ai, mãe, eu não aguento você falando baixo, você às vezes me irrita. Né? Então, essas questões a gente vai aprendendo, né? Eu era exatamente como você. Claro que ainda às vezes sou, né? Eu não consigo manter esse meu zen sempre, né? A gente é humano. A gente é humano. Exato. Mas mudei muito nessa questão, eu mudei muito, 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 muito. Então, por que eu trouxe, estou repetindo esse processo, essa atividade com vocês, de se olhar, de ver sua trajetória, porque essa trajetória é exatamente a trajetória do mestre interior. Né? A compreensão do seu mestre interior, nós em movimento, em transformação, né? Em ressignificação e, acima de tudo, né, a reflexão do porquê que agimos de tal maneira, né? A gente tem o poder, quando eu digo que a mente é o nosso maior instrumento, aquilo que a gente tem que fortalecer. E esse questionamento empodera a mente. A mente, vamos dizer que é a morada do mestre interior. E uma mente fortalecida é um mestre interior fortalecido. A personalidade é o ego fortalecido. Um mental forte é o mestre interior fortalecido. Conseguem compreender agora, né, a importância de se trabalhar a mente? Né? Fala, Claudinha, pode falar. De você pensar, né, e ter um entendimento de que tudo começa no campo mental. Da gente conseguir entender que tudo que hoje, para nós e para qualquer pessoa, é uma realização, é alguma coisa, começou no campo mental, né? Exato. Começou num desejo, num sonho, num planejamento. E a gente entendeu uma coisa que minha mãe falava há muitos anos atrás, assim, e aí eu consigo agora
de uns tempos para cá, já estudando, mesmo antes do Reiki, tem um entendimento maior de uma frase que os antigos falavam muito: as palavras têm força e poder. Exato. Né? Exato. As palavras têm força e poder. Agora, o mais importante, né, é a gente ter consciência dessa força e desse poder que essa nosso mental tem, né? A palavra é só um veículo dessa força e desse poder, né? E quando a gente, olha só, quando a gente está desenvolvendo o nosso mental, que eu volto a dizer, nosso mental está associado ao mestre interior. A nossa personalidade está associada ao ego, tá? Então, eles estão equidistantes, certo? Os dois são importantes, perfeito? Os dois são importantes, né? Então, você precisa, quando você está com o seu mestre interior bem aguçado, você cai, você desliza. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, de falar alto, né? Você começa a falar alto, eu sou professora de educação física, então eu sempre falei muito alto, porque eu estava sempre em lugar aberto, em quadra, e tinha que falar alto para um monte de criança ouvir. Então, eu me acostumei a falar alto. E quando eu estou querendo impor a minha energia, aí lá no Reiki 1, né? Profecia celestina, quando eu estou querendo usar o poder da minha fala para persuadir, para controlar, ou trazer uma ideia, eu sempre elevava a minha tom de voz. Com o desenvolvimento do mestre interior, eu comecei a perceber quando eu estava elevando a minha voz, porque antes eu não percebia. Agora eu percebo. E quando eu percebo, opa, então o que é esse movimento? Opa, percebi, voltei. É o mestre interior falando. É o mestre interior forte. Porque além dele me sinalizar, eu percebo e altamente eu corrijo. Entende? E daqui a pouquinho, esse mestre vai ficar tão forte, que ele não vai fazer, eu não vou mais aumentar o tom da minha voz, eu não vou mais precisar vampirizar ninguém, nem dominar ninguém energeticamente. Porque eu já tenho tanta consciência mental, uma força mental para ter modificado um comportamento, que isso é modificação de comportamento, que eu já não faço mais. Pronto, isso aqui, o meu ego, meu eu superior alcançou. Agora eu estou pronta para alcançar uma nova correção. E assim eu vou fazendo. Entende? Né? Isso é evolução. Isso é despertar da consciência. A consciência nada mais, nada menos é que ter clareza da sua força mental e entender que todo o seu poder de criação emana da mente. É exatamente isso que você falou. E eu acredito que o Reiki, eu vejo isso no Reiki nitidamente, claramente isso acontecendo dentro do processo de consciência, né, e de despertar dessa consciência no caminho do Reiki. Entende? E a nossa responsabilidade a partir de agora, como mestres, né, como facilitadores dessa energia, é levar para os nossos alunos que eles consigam enxergar esse crescimento, esse desenvolvimento. Por isso, a importância de se trabalhar, de se reforçar a prática do Gokai, a compreensão da filosofia do bambu. São nossas duas estruturas. E a terceira estrutura são os poemas, as reflexões sobre os poemas. Né? Sâmia, eu posso trazer outras reflexões além dos poemas? Pode. Porque a questão não é o poema em si, mas sim as reflexões que nós fazemos acerca daquela seleção daqueles poemas, que vão fundamentar, que vão dar a possibilidade de que a gente pratique o Gokai, coloque o Gokai em prática e a filosofia também em prática. Entende? Então, o mestre interior, ele precisa desses elementos estimuladores cujo centro é a reflexão, né? É a autorreflexão, e a gente vai ser facilitador disso. A gente vai ter consciência do poder dessas ferramentas e nós vamos ajudar, então, os nossos alunos a
a escolher o melhor caminho para eles alcançarem a pessoa que eles desejam ser. Né? Então, a função de um mestre no Reiki vai muito além de simplesmente transmitir uns conteúdos, né? Ele vai ter que aprender, a gente vai ter que conseguir inspirar os nossos alunos. Lembra que eu falei da inspiração, né? Nós precisamos ser inspirações, né? Mostrar para os nossos alunos, acima de tudo, que nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis, nem deuses e tão pouco heróis. Nós somos heróis de nós mesmos, né? Somos mestres de nós mesmos, porque nós estamos nesse processo. Então, e esse processo precisa estar evidenciado durante os 3 níveis e reforçado, alimentado, estimulado, né? No nível 3A, que é a finalização desse processo, que eles vão estar nos usando, né? A nossa figura, a nossa fala, a nossa provocação, nós, enquanto mestres de Reiki, precisamos provocar, precisamos desacomodar os nossos alunos, porque é através dessa desacomodação que eles vão conseguir realmente alcançar aquilo que eles estão buscando, né? Que é a busca da iluminação, que é a clareza da mente e do espírito, né? Que é essa auto-orientação, né? Que é essa luz espiritual que tem nele, a gente expandir a nossa luz interior, ao ponto de iluminar o caminho também dos outros, né? Facilitar que os outros, né, também consigam acender as suas luzes e somar essas luzes, né? Quando a gente soma a luz, a gente ilumina cada vez mais o mundo. Essa é a ideia grande desse símbolo da Daikomiô, quando a gente começa a falar dele. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é quando o Daikomiô já está pronto para ser sintonizado na gente. Ou quando a gente já está vivendo o Daikomiô de alguma maneira, né? A gente está expandindo a nossa luz. Daikomiô é a expansão da nossa luz, é a expansão do nosso amor, é a expansão da nossa doação, né? É a expansão de tudo que está na nossa existência. Então, Danish Norai é o Buda da iluminação, é o Buda que vai trazer, vai alimentar a nossa conexão com esse cosmos. Então, Daikomiô é um símbolo de conexão espiritual. Lembre-se, a gente está falando de cada vez mais sutil, energias mais sutis, e o mundo espiritual é uma energia sutilíssima, né? É uma energia que nos conecta com esse todo. É como cada vez mais que a gente compreende o todo, aonde nós estamos inseridos, aonde as leis do cosmos, olha só, o Darish Norai, ele é semelhante à luz que em todos os espaços, Buda do cosmos, o Buda, o grande iluminado, né? O todo abrangente do Buda, né? É a força da vida. Então, a compreensão das leis cósmicas, a compreensão da vida, o entendimento da vida, de como as coisas estão funcionando, vai fazer com que a gente realmente se conecte com a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade não é religião. Espiritualidade é compreender o todo, é compreender o universo, é se entender, se sentir parte desse todo. Né, e ser capaz de se conectar com esse todo, isso é espiritualidade. Então, o nível 3A é o nível de conexão com a espiritualidade. Você veja quanta informação esse símbolo carrega, quantas ideias o mundo do Reiki estimula e agrega em cada caminho dele. Então, falar das leis, buscar a compreensão das leis cósmicas. E eu vejo na fala de vocês que vocês estão buscando essa compreensão das leis cósmicas. Quando a Cláudia fala, estou lendo tal livro, a Roberta diz, não, fiz tal curso, eu estou buscando com mais conhecimento para entender como as coisas funcionam. Isso é conexão espiritual com o cosmos. Isso é buscar esse pertencimento com o cosmos, com o todo.
né? E a gente pode sim chamar esse todo de Deus, mas não o Deus humano, mas um Deus que abrange tudo. A força do amor e a força do ódio, a força do certo, a força do errado. Porque tudo é a mesma coisa, né? Então tudo é o todo. Tudo é essa força primordial que cria tudo. Então, entender as forças do cosmos faz com que a gente se sinta parte dele e que a gente cada vez vibre cada vez mais. Então, quando eu olho para mim e digo, eu estou em construção, eu vou errar e eu preciso entender que eu vou errar e está tudo bem errar. O que eu não posso é permanecer no erro. Eu vou sentir ódio? Vou, mas eu não posso ser aprisionada pela energia do ódio. Eu vou sentir, eu vou me apegar a coisas, a pessoas, vou. O que eu não posso é me sentir prisioneira a esse apego, a esse sentimento. E isso é estar em evolução. Isso é compreender a dualidade do mundo e evoluir a partir dessa dualidade. Isso é iluminação, gente. E alcançar isso vai fazer com que a gente olhe para os nossos alunos, observe os nossos alunos, entenda o momento, a necessidade de cada aluno, isso é muito incrível, e consiga fazer a diferença, porque a gente vai inspirar os nossos alunos a se encontrar com esse Buda da iluminação, a se encontrar com o todo, a se encontrar com o cosmos, a buscar esse entendimento sobre as leis da vida, sobre a missão, né? Sobre quem somos, o que estamos fazendo realmente aqui, né? Qual é o nosso legado, o que realmente eu vou deixar, o que é realmente importante que eu deixe, né? É importante que eu digo muito para os meus filhos, o que é importante a mãe deixar uma casa, bens materiais, ou fazer vocês pescadores fantásticos, né? É para ensinar as pessoas a pescarem seus sonhos, pescarem a sua evolução, né? A ensinar as pessoas a remarem por conta própria. Isso é iluminação. E não um apartamento lindo ou bens maravilhosos que todo mundo briga e se desespera a ter. Compreendem o processo do Reiki? Compreendem esse símbolo? Tudo isso para falar de um símbolo, galera. Né? Tudo isso para navegar, para viajar na maionese, na essência de um símbolo. E, galera, nós estamos vivendo esse símbolo. Não sei se vocês se deram conta, mas nós estamos vivendo esse símbolo já há algum tempo. Consegue perceber vocês vivendo esse símbolo? E se deram conta disso? Quero ouvir vocês. Cláudia, Roberta. Não, é exatamente isso, né, Sâmia? O viver. Na verdade, a gente nem se dá conta de que tudo isso acontece, né? Quando tu vê, aconteceu, Exato. né? Simplesmente aconteceu. Então, esse acontecer é que traz essa. Na verdade, assim, você falando, eu fui vendo as coisas que acontecem que a gente às vezes não se dá conta que é de tudo que é depois do símbolo, né? Porque depois do 3A, você tem uma grande virada, né? Uhum. Uma grande virada. Eu, pelo menos, tive. Então, eu acho que traz todo esse entendimento e essa expansão da consciência. E, às vezes, você não para pensar que foi de acordo com esse andar. E aí que está a sacada do facilitador do Reiki, né? Fazer justamente, a partir de agora, vocês vão começar a olhar os símbolos e olhar a vida de vocês, e vocês vão ver que muito do que vocês estão fazendo hoje é decorrente de um trabalho, de uma conversa que vocês tiveram com a energia que está vibrando nos símbolos, que vibrou em cada nível do Reiki, né? Então, essa fala minha é para mostrar para vocês o quanto que cada símbolo realmente está agindo
né? Mesmo quando a gente não está trabalhando com reiki. Entende, Cláudia? Porque quando você diz, eu dei um tempo porque tinha problemas, você vai dizer, mas eu não estava com reiki? Não, 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 amiga, você estava com reiki. Tanto estava que você se levantou. Tanto estava que você continuou, caiu, levantou e continuou procurando as explicações para a tua vida, a tua evolução pessoal. Entende? Ou seja, a semente está plantada e já germinou, gente. Já germinou. Eu posso não perceber que a árvore está frondosa, mas eu estou encostada nessa árvore. E quando a gente olha para o lado, a gente percebe a árvore de novo no nosso lado. E aí a gente dá conta, olha aqui a minha árvore. Mas não foi a árvore que deixou de aparecer, saiu do lugar. É você que não olhou a árvore. A árvore sempre esteve ali. Isso serve para a fé, isso serve para a espiritualidade, isso serve para a religiosidade, né? As pessoas dizem assim, Deus sempre esteve ao seu lado, é você que virou as costas para ele. Entende? Né? Isso eu digo sempre quando eu dou as minhas escorregadas e eu olho assim, ai, perdão, perdão, minha deusa, eu esqueci que você estava no meu lado. Entende? Eu entendo. Esse entendimento nem sempre é muito Claro. claro, entendeu? Às vezes a gente não percebe as situações, às vezes a gente não percebe o que está acontecendo, porque você está muito desconectado, você está muito voltado para a questão do próprio ego, do seu umbigo, do não entendimento. E aí depois a vida te mostra, né? A vida enquanto universo, ele te mostra, ele te dá umas, vamos dizer assim, ele te dá meio que umas sacadas de que não, você tem que entender que o movimento ele não deixa de acontecer. Exato. Né? Mas você se desconecta, né? Porque você acha que, Claudinha, a gente acha que nos desconectamos. Nós estamos tão conectados com o universo que rapidamente a gente olha para ele de volta. É entender essas questões, né? Esse retrocesso, esse avanço, é de entender que nesse movimento todo, tudo que tem sido, no caso, a minha vida, me fez entender que tudo que eu tenho buscado, as coisas meio que elas se encaixam, elas se conectam, né? Essa questão dessa busca da espiritualidade, né? Um entendimento de todas as práticas que eu procuro estudar, né? Que eu continuo estudando, aí você entender que quando você vai olhar a filosofia de tudo isso, você entende que está tudo interligado. Isso, entender que uma coisa não está desconectada da outra. Elas podem, em muitos momentos, serem só formas diferentes de você entender a mesma coisa. Mas quando você demora, a gente às vezes demora a chegar nesse nível de entendimento, de perceber, né, que tudo se completa. E ainda mais a questão da filosofia oriental, ela tem quando você estuda isso, ela tem uma coisa assim, eles estavam muito à frente de nós, né? Eles tinham o que nós ocidentais começamos a ver depois, eles já viam antes. E aí depois a gente começa a estudar que eles são povos que, quando eles vieram nesse mundo, eles já eram bem mais avançados do que nós. Bem mais avançados. Os povos antigos, né, tinham uma sabedoria espiritual muito bem interessante, na forma geral. Provavelmente essa galera que antiga, elas já estão num estágio de iluminação bem mais avançada que a gente, né? A gente pode ser a geração seguinte, né? Mas isso é legal, esse movimento é legal. Vamos falar um pouquinho mais do símbolo do Daikomiô. Aqui acho que complementa e fecha, né? Muito do que a gente estava falando aqui, a gente conversou, né? Literalmente é um símbolo da luz, né? Mas não um símbolo da luz que se opõe às sombras, tá? Isso é muito importante, porque ele
a luz e sombra fazem parte da mesma coisa, mesma necessidade, então, mesmas importâncias, certo? A luz no sentido de sabedoria, tá? Quanto mais sábio eu sou, mais coisa eu sei que eu preciso aprender. Isso é uma relação, né? Então, a luz e sombra, elas não se opõem, elas se complementam, né? O sábio é aquele que compreende que nada sabe, mas que só sabe alguma coisa, mas nada sabe. Ou seja, muita coisa ainda está na escuridão, na ignorância, né? E quando a sabedoria está em compreender a ignorância, mas buscar o conhecimento, certo? Então, o símbolo da Ikomiô, ele trabalha com esse aspecto, né? De realmente se expandir e colocar em prática todo o conhecimento que nós temos. Então, a gente vai ter 3 kanjis, então, o primeiro é o Dai que está ligado diretamente a essa divindade, a essa sabedoria cósmica, né? O Daiko, o Ko é brilho e a luz do sol, literalmente é o sol, né? A luz, né? Então, a luz, a divindade, né? O universo, o cosmo, trazendo a luz para o Mio, que vai ser o Sol e a Lua, na ideia de direito e esquerdo, na ideia de feminino e masculino, alimentando e iluminando a dualidade. Aqui, o Mio, nós temos a ideia da dualidade, né? A gente compreender a dualidade da vida, a gente compreender a existência da vida que nós estamos inseridos, né? Você veja que a Onça Sechonei fala de ritmo, o Serrequi fala de caminho, de ligação, né? O Daikomiô vai falar da harmonia entre essa dualidade, entende? Que tudo faz parte do grande cosmo. Então, é um símbolo rico de informação para nós, um símbolo que está impregnado na nossa vida, né? Está impregnado dentro do mestre interior, porque ele representa o mestre interior. O mestre interior é aquele que busca conhecimento, mas compreende que a sua luz não destrói as suas sombras, que as sombras são importantes, que não existe guerra entre luz e sombra, e sim, existe sabedoria, equilíbrio, harmonia, né? E que a pior coisa que nós podemos acontecer para nós é nos permitir viver na ignorância, né? É buscar a sabedoria, buscar a ignorância no sentido de entendimento dessas leis cósmicas, né? Desse universo, desse processo todo aí. Então, o símbolo da Ikomiô, ele fecha com chave de ouro, né? Fecha com o melhor esse caminho. São 4 símbolos. Chokurei atuando, concentrando a energia num plano físico. Seireki fazendo a ponte entre subconsciente e consciente. O Honsa Sechonei trazendo o movimento desse aprendizagem, dessa morte e renascimento. E o Daikomiô, a própria iluminação, né? O resultado dessa morte, desse renascimento, que é a iluminação, que é a sabedoria, né? Então, a gente está usando o Daikomiô mesmo sem traçá-lo, mas nós ativamos o Daikomiô igual, né, como todos os outros símbolos, mas se a gente buscasse mais o uso desse Daikomiô, né, para uma prática diária, para uma alimentação a nível celular, porque essa energia é muito mais sutil, ela expande muito mais, né, ela vai te ligar com a tua espiritualidade de uma maneira absurda, vai te ajudar muito, então, a meditar, aplicar, a fazer tratamento. Então, como é que eu vou trabalhar com atendimento se eu não tenho o Daikomiô? Como é que eu vou ajudar, como é que eu vou conseguir penetrar 100% numa expansão de consciência, de força, de luz, se eu não estou trabalhando esse símbolo em mim também? Entende? Então,
mais uma vez eu reforço a importância da gente conseguir trazer esse aluno para os 3 níveis, né? Então, a gente vai ter o Daikomyo com o Chokurei, para trabalhar as questões físicas. Vamos ter o Daikomyo com o Seireki e o Chokurei, para trabalhar questões emocionais. Vamos ter o Daikomyo com o Saseshonei, Seireki e o Chokurei, para trabalhar processos mentais de passado, presente, de futuro, né, de morte, de renascimento. Né? Então, o Daikomyo vai estar presente, elevando essa energia para frente. Não vou trabalhar com vocês isso aqui, que eles já sabem, tá? Não vou meditar com vocês. E eu quero terminar nosso encontro, né, minha fala, falando que acalme o espírito e regresse à fonte. Limpe o corpo e o espírito ao remover toda a maldade, egoísmo e desejos. Né? Então, quando a gente se torna mestre interior, realmente a gente consegue fazer essa limpeza profunda do nosso corpo físico, né? Fazer totalmente não, a gente entra no processo de limpeza total, né? E aí, quando a gente entra nesse processo de limpeza, a gente permite que a energia Reiki flua muito mais, né? Também a gente tem que pensar que trabalhar os 3 níveis em nós vai permitir que a energia Reiki, que a gente seja um canal dessa energia com muito mais propriedade, que é o grande objetivo, é que a gente realmente seja um canal de Reiki, né? Que possamos canalizar o maior volume dessa energia com mais propriedade, e para isso acontecer, eu preciso estar no processo de morte e renascimento e no processo de autoiluminação, certo? Meninas, eu quero ouvir as complementações de vocês, as considerações finais de vocês sobre esse símbolo, né? Se eu deixei de falar alguma coisa, eu quero que vocês complementem, se ficou legal, conseguimos mergulhar um pouco mais profundo desse símbolo, sobre esse símbolo, o que vocês acharam? Exatamente isso, né, Sâmia? E como eu te disse, as coisas acontecem, as mudanças acontecem e a gente simplesmente não vê, né? Uma coisa que você disse agora, de forma muito sutil, ele age de forma sutil, né? Então, como a gente não vai percebendo e atribuindo a ele todas essas mudanças que ocorrem, né? Então, quando você colocou aquela última frase, até estava tentando colocar ela aqui, né? Acalme o espírito e regresse à alma, né? Uhum. Então, isso é muito importante, né? E eu acho que isso é que trabalha-se muito no terceiro símbolo. Por isso a importância que você colocou também, que a pessoa, quando vai fazer o curso, não fique no nível 1, né? Uhum. E que ela continue. Porque se eu estava conversando com uma mulher, ela me disse assim, tu faz reiki? Eu disse sim. Ela me disse assim, eu também tenho nível 1, também aplico, né? Então, é aquele cuidado, né? Eu aplico, tá, mas com o nível 1 você nunca mais fez nada, você nunca mais leu nada, você nunca mais foi atrás, porque, como eu te disse, né, a gente tem essa questão que você está sempre em evolução, você está sempre seguindo, você tem que estar sempre buscando coisas, né? Eu tenho aprendido muito, né? Então, eu sigo páginas que falam de reiki, eu sigo você, quando tenho perguntas, né? Lembra que eu já te fiz várias perguntas no particular, né? Porque às vezes eu fico em dúvida e eu gosto de perguntar, eu gosto de saber, então, desde o 3A, eu tenho feito essas perguntas para você. Então, essa busca do conhecimento, essa busca do entendimento, essa continuidade é muito importante, né? Eu acho que traz, assim, te agrega muito mais, né? E você tem mais clareza sobre o assunto. Exato. Então, muito importante essa tua fala de hoje, me fez repensar sobre todas essas coisas. Obrigada. Capaz. E tem uma outra coisa, quando a gente se torna realmente mestre de verdade, né? Porque tem gente, muitas pessoas fazem o curso de Reiki de mestrado para si mesma, né? Ou por curiosidade, ou porque quer o título, enfim, os motivos mais variados. Mas quando a gente realmente se coloca nesse caminho de ser facilitadora, vocês vão ver que a pessoa que mais se transforma somos nós mesmos.
né? Eu digo para o meu marido assim, eu gosto de dar o curso de Reiki porque faz bem para mim, né? Eu gosto de falar dessa energia, porque toda vez que eu falo, eu sou a primeira pessoa a ouvir, e me faz me lembrar, poxa, eu preciso mudar isso aqui ainda, eu preciso me transformar nisso aqui ainda, e quero. Então, ser mestre de Reiki é se colocar como transformador acima de tudo, né? Vocês vão ver Sabe que vocês vão ver que a partir de agora a vida de vocês vai mudar muito mais. Pode falar, Roberta. não, eu ia comentar que, por exemplo, eu sou graduada em física, né? Uma área que é totalmente é ou não é, né? Ela é muito a área exata. Sim. E eu trabalho com projeto de vida na escola. E eu amo o projeto de vida, né? Porque eu acho que é onde eu uso muito desse conhecimento que o Reiki me trouxe nas minhas aulas de projeto de vida. Então, quando você escuta uma aluna dizer assim, ficar assim, dizer assim, ai, professora, a gente tinha que ouvir isso toda semana, né? Traz muito o que você falou agora. Muitas vezes eu falo as coisas, não que eu faço isso também todos os dias, mas eu gosto de me ouvir para recordar. Né? E é fantástico, é gostoso, né? As pessoas ao redor percebem, você está diferente, sim, eu vou ter dar aula de Reiki. Mais até do que o próprio tratamento, né? Mais a pé. Só falar da energia, me conectar com a energia falando, ensinando, a gente acaba praticando junto, e isso faz com que a gente se escute e que a gente vá fazendo as mudanças que a gente precisa fazer em nós, né? Por isso que eu fico muito feliz com as turmas de mestrado. Eu sei que daqui vão ter pessoas, mestras incríveis, trazendo, multiplicando e, acima de tudo, né, se autotransformando cada vez mais, né? Tem certas coisas que vale a pena serem feitas na vida da gente, né? Claudinha, quer completar alguma coisa? Não, é colocar mesmo que o Daicomeu mostra aqui um caminho, né? Todos os símbolos conversam entre si, e o Daicomeu faz aquela coisa assim junto com os Ascensionem, aquela ponte, né? Aquela coisa que a gente vê muito, assim, nós, seres humanos, estarmos prontos para fazer uma coisa que, em vez de criar muros, construir pontes, né? Você construindo pontes para o seu conhecimento, você construindo pontes para a sua transformação, né? Porque a partir do que tem momentos de você ter um entendimento que ele traz muito para você, que o que te incomoda, você começou a falar lá no começo da aula, o que te incomoda no outro, de repente, é aquela coisa da fala e tudo, você perceber que em muitos momentos te incomoda no outro porque é um espelho de você mesmo. Alguma coisa que te incomoda no outro é aquilo que, como se você estivesse vendo no outro alguma coisa que te incomoda, então aquilo te irrita mais, né? E você perceber isso. Eu não diria que nós tenhamos, né? Que a gente precisa ter mais paciência, talvez, né? Aponta algumas coisas. Eu gosto de perguntar assim, mas por que isso está me incomodando? Né? Isso está me incomodando porque tem coisas que, de certa forma, ecoam em mim, né? E tem alguma coisa que está não está bem, né? Não necessariamente a mesma coisa, mas tem coisas que não devem estar bem. Né? Por que estou permitindo que isso me incomode? É uma frase que eu faço muito. Por que isso está me abalando tanto? Né? Às vezes a gente descobre coisas bem interessantes, coisas que a gente está negando para nós, às vezes tem coisas, até sentimentos legais, entendeu? Eu estava conversando com a minha filha no carro, né? Estava com a coleguinha dela, que estava falando sobre namorado, né? Eu gosto do fulano, mas fulano sabe? Aí eu disse assim, poxa vida, mas por que será que ele está sempre falando as mesmas coisas? Então, tentaram perguntar para ele o que ele sente, o que ele questiona, e por que isso está incomodando vocês, né? Aí ela falou assim, não pensei ainda. Por que isso? Talvez você goste realmente dele, por isso que está te incomodando tanto, né? Enfim, a gente tem que fazer boas reflexões sobre por que aquilo que o outro faz nos incomoda, né? Não somente, Cláudio, com essa visão do espelho, né?
Porque essa é uma visão bem dos espíritas, né, que trazem isso, né? Mas eu vou mais além, é investigar o porquê, né? Por que isso, de certa forma, te incomoda, entende? Vamos nos surpreender, eu sempre me surpreendo. Porque a gente tem, por ser espírita, né? Eu estou nessa caminhada, né? Uma pessoa, não sou espírita, assim, até porque a gente entende que no espiritismo não existe uma pronta. Sim. Né? A alma que está aqui nesse mundo, ela está sempre em construção, né? Nesse mundo carnal, a gente está sempre em construção, e aí é o que eu falo, tudo que eu tenho aprendido me completa. Né? Dessa questão do entendimento, de você perceber que aquilo que você acreditava antes, né, pode não continuar sendo a verdade, você ter esse entendimento de que não existe a verdade absoluta, né? A gente consegue construir isso com todas as práticas, e o Reiki veio agregar mais ainda esse meu entendimento de que não existe verdade absoluta. Por quê? Porque a verdade é só uma face de acordo com o nosso próprio, de acordo com a nossa própria experiência. Isso, né, com a nossa própria experiência. Então, você, né, é de você ter esse entendimento, é de você, de repente, conseguir perceber toda essa construção e de você entender várias coisas. Numa das aulas que você deu, eu não lembro em qual nível, tá? Como eu fiz o Reiki em todos os níveis que você, não lembro em qual nível. Você estava explicando, porque eu acho que teve uma colega que perguntou, quando você falou do Reiki, da questão da imposição das mãos. Aí a pessoa perguntou a diferença entre o Reiki, isso ficou bem marcado para mim, entre o Reiki e o passe, né? Do entendimento. Aí você explicou para a pessoa sobre isso. E aí, como isso está muito na minha vida, eu fiquei assim. Aí depois eu fui pesquisar e perceber que é muito mais uma questão do tipo de energia que a gente está trabalhando, porque o Reiki você está trabalhando, você não é uma interface. Você é e não é, né? E no passe você é uma interface. Né? Você é uma interface porque a energia que você traz no passe, na verdade, não é uma energia sua. É uma energia da espiritualidade, de um espírito que está ali fazendo você de interface para chegar a outra pessoa. E o Reiki não é isso. E aí a gente junta, é por isso que eu falei para você, nesse momento todo eu tenho juntado tudo isso para, de acordo com a minha própria vivência, né? Eu tenho para traçar aquelas coisas, aquelas conexões que a gente faz, que é muito interessante, né? É de entender qual em muitos momentos, quando você falou isso, é de entender a sutileza que as coisas têm. Porque a gente, enquanto ser humano, às vezes a gente não consegue vislumbrar isso. E aí você pega até aquela coisa do entendimento de... Eu lembro quando você falou que o Daikomyo ele é utilizado quando as pessoas que fazem... É porque eu sempre esqueço da... Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci agora do que tem do envio para planetas, isso? Isso, né? E das pessoas... E também tem uma religião em que os sacerdotes eles se utilizam do Daikomyo. Você falou nisso há algum tempo atrás, eu não me lembro. Agora me falhou. O Daikomyo é um símbolo que, se você der para alguém que lê japonês, ele vai conseguir compreender o símbolo, assim como o Honsa Seshonei, né? E tem outra religião que também usa o Daikomyo. Isso. Eu acho que é esqueci o nome da que usa o Jorei. O Jorei, isso aí. O Jorei também usa o Daikomyo. Aí os mestres conseguem... No caso, os mestres não, os sacerdotes usam o Daikomyo. E aí você conseguir entender isso, para expandir energia, exatamente. Né? Para expandir energia, para poder fazer, mas eles usam um símbolo, mas para usar um outro tipo de energia. Né? E aí você
faz aquelas pontes, faz o entendimento, e aí cada vez mais você está mergulhando nesse mundo e conseguindo entender algumas coisas. Sim. Tem horas que eu meio que piro, mas... O símbolo é uma ferramenta, né? É. O símbolo é uma ferramenta que vai compreender o símbolo, estudar o símbolo, é um conhecimento, e ele se torna uma ferramenta para a emanação maior, né? Um leque, uma abrangência da energia do reiki maior, porque ele faz isso, né? Ele espalha, né? Ele cresce, né? Ele expande, entende? Então, ele pode expandir. E dá para a gente também entrar numa discussão até que ponto as energias não são as. A gente não está buscando a mesma consciência energética, entende? Né? A gente pode também fazer esse questionamento, eu acho válido fazer esse questionamento, porque se a gente for parar e analisar, será que não. Questionar, né? Será que não são a mesma energia que a gente está acessando com olhares diferentes? Entende? Com compreensões diferentes, né? Acho que perpassa por esse tipo de questionamento, sim. Eu acho que é válido esse questionamento, né? É válido a gente debruçar o mecanismo de acesso, entende? Né? Porque o reiki, ele não tem essa coisa da religião, entende? Não tem essa coisa da religião. Um passe está inserido dentro de um contexto religioso, né? Que compreendem seres de luzes que trabalham na Terra, tem toda uma outra filosofia, né? A proposta do reiki é o ser se iluminar para ele acessar diretamente essa energia cósmica. O espiritismo tem essa questão da reforma íntima, né? A morte do homem velho para nascer um homem novo, mas o passe não se dá nessa discussão. O passe se dá através de uma ajuda de seres iluminados que, de certa forma, já conseguiram estão no nível de iluminação maior, então eles ajudariam, né? Entende? O Jorei eu não conheço porque eu não sou da religião deles, né? Mas eles usam um amuleto também como um intercessor, entende? São caminhos diferentes que a proposta é trabalhar a manipulação dessa energia, né? Fica aqui, eu acho que a gente está no nível de mestrado, acho que cabe a gente questionar essa energia, né? Porque vamos parar, Cláudia e Roberta, e vamos analisar friamente, né? Ambas as aplicações têm o objetivo de acessar uma energia superior, né? Uma energia pura, uma energia mais sutil, né? Pura, né? E a gente sabe que tudo provém do todo, entende? E esse todo está em todas as partes, e a energia reiki está em todos os lugares, está ali, pronta para ser acessada, como qualquer energia está pronta para ser acessada, como tudo perpassa tudo, está tudo totalmente conectado, né? Está tudo conectado. Muitas vezes o meu entendimento é muito de nomenclatura, de espaço, de lugar de fala das pessoas, né? Mas eu tenho as minhas viagens na maionese e às vezes chego com a minha conclusão que tudo, o movimento é acessar as mesmas, a mesma energia, a mesma fonte, né? Mas, ao mesmo tempo, eu respeito muito a filosofia do Reiki, que fala dessa corrente hierárquica, dessa transmissão oral do conhecimento, né, da procura de pequenos núcleos, pequenos grupos, que caracteriza muito um comportamento místico, ancestral, né? Tem alguns mestres de Reiki que dizem que as pessoas não precisam ser sintonizadas. Então, eu consigo
consigo compreender essas falas das pessoas, consigo compreender. Acho que esses questionamentos, esses posicionamentos são bem interessantes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa ideia, não da hierarquia, mestre e aluno, mas do ensino através da oralidade, através da inspiração, entende? Porque quando você tem um mestre, por exemplo, a minha mestra, eu falo com ela até hoje, eu a chamo de mestra, ela me inspira muita coisa, uma pessoa já com uma certa idade, altamente atuante, entende? Então, imagina se eu tivesse aprendido o Reiki sozinha. Essas pessoas não teriam feito parte da minha vida, os colegas que fizeram o curso comigo não teriam feito parte da minha vida. Então, eu vejo e tem outros elementos, né, que envolvem esse processo, essa relação iniciática do Reiki, que fazem muito bem. E outro, quando você é sintonizado por alguém, você que sintoniza, você se torna muito responsável. Então, te traz uma responsabilidade muito importante, um comprometimento muito importante, muito grande, que também é legal para o nosso desenvolvimento espiritual e humano, quando a gente se torna responsável pelo outro, né? Se você se autossintoniza, você não tem essa aprendizagem, entende? Né? E você não cria vínculo com o outro. E aí são outros elementos que eu também agrego à estrutura do Reiki, que eu gosto, né? Então, você vai ter, por exemplo, o Reiki essencial, que ela coloca que ela não quer esse processo de iniciar ninguém, as pessoas podem se auto-iniciar. Pode, eu acredito sim, sinceramente, eu acredito sim, né, que isso aconteça. Porque teve várias pessoas tanto porque a gente não está nessa vida somente hoje, né, a gente tem uma jornada espiritual grande, acho que seria muita prepotência achar que nós só estamos acessando agora, né, mas aquilo que eu já ponderei para vocês, entende? Eu gosto dessa relação, sinceramente eu gosto dessa troca, né, de poder ajudar, como a Roberta falou, eu pergunto para a Sam, e eu gosto de ser perguntada, porque eu gosto dessa relação de ajuda, eu gosto da vez que me perguntam, e eu não sei, eu tenho que pesquisar, então cria outras relações, umas outras provocações, que uma jornada solitária, né, não provoca, entende? Eu tenho esse olhar, né, mas, Roberta, sinceramente, não sei até que ponto, né, não é tudo a mesma energia realmente, só muda o caminho, né, uns fazem um caminho um pouquinho mais rápido, outro um caminho um pouquinho mais longo, outros precisam de outros movimentos, outras ações, né? Quero que vocês pensem sobre isso, eu quero que vocês realmente abram a mente de vocês, né? E reflitam sobre possibilidades. Como você mesmo falou, não existe verdade absoluta. Nós vivemos num mundo de ilusões. Por que ilusão? Porque tudo pode mudar, inclusive você, né? Pode mudar, né? E isso é legal, que mostra que as verdades estão sempre em movimento, como tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, não pode ter uma verdade absoluta, porque uma verdade absoluta pararia qualquer tipo de discussão. Então, como não existe uma verdade absoluta, tudo é passivo de possibilidades, inclusive o acesso a essa energia reiki. E como se acessa essa energia reiki, entende? Né? E se nós, mestres, podemos entrar nesse nível de discussão, né? Isso aí eu estou desacomodando os meus mestres, tá? Que se vocês não tivessem comigo que eu falo, nesse relação de troca, né? De ensino-aprendizagem, de ter a figura de um mestre que te inspira, blá, 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 talvez essa desacomodação não tivesse acontecendo. Entende? Então, eu gosto desse momento, né?
A Roberta deve me entender, sou professora, ela também é. Você também, de certa forma, Cláudia, como agente da saúde, também tem esse movimento, né? Então, eu gosto dessa estrutura de ensino e aprendizagem da proposta do Reiki, muito mais, né, da proposta do espiritismo, né? Não posso falar do Jorei, porque eu não conheço a proposta do Jorei, mas eu gosto muito mais dessa proposta do Reiki, e não gosto desse Reiki solitário, né? Desse autossintonização, porque eu acho que tem muita vaidade nisso tudo, né? Eu me autossintonizei, é que nem alguns outros processos iniciáticos, né? Quando a gente se autossintoniza, quando a gente se delega a ser alguma coisa, né? Eu acho que perpassa por aí. E a gente só se torna mestre realmente quando a gente começa a ensinar. A gente faz o curso de mestrado e nunca ministrei uma aula de Reiki. Você não é mestre. Você só tem o título, né? É aquela coisa que você fiz pedagogia, mas nunca entrei na sala de aula. Então você não é pedagoga. Você precisa estar dentro da sala de aula. Você precisa trabalhar, ter esse ofício, viver esse ofício, para poder fazer jus ao título que você tem e aprender com o seu ofício, né? Bom, essas são as minhas considerações finais. Eu acho que cabe vocês pensarem um pouquinho sobre isso, né? Viagem na maionese, permita-se viajar na maionese, se desconstituir, né? Se somos capazes de nos desconstituir, é porque a gente não era exatamente aquilo, e isso é fantástico, né? Tudo é possível de mudança desde que a gente realmente queira e que a gente tenha a capacidade de mudar, né? É isso, meus amores. Grata por vocês, eu adoro dar aula para vocês, gosto mesmo. É muito gratificante estar aqui conversando, estou amando dar o curso de mestrado, sabe? Eu acho que essas perguntas, esses questionamentos, elevar o nível de discussão a uma horizontalidade, né, entre meu par, é muito gostoso, e eu espero realmente estar trazendo uma fala bem questionadora, uma fala que façam vocês pensarem, que façam vocês não dormirem pensando sobre, nossa, e agora? O que está acontecendo? Como é que eu vou reorganizar tudo isso? E como eu vou atender, né, a estrutura do Reiki com a minha cabeça com um monte de coisa, com um monte de possibilidades, né? Eu sei que às vezes é para professora de física e matemática que essa matemática de hoje é uma matemática muito de resultado, né, Roberta? E a gente sabe que a própria física e a própria matemática, nos seus primórdios, estava a sua grande missão era responder, né, aos questionamentos da humanidade filosoficamente, através de explicações mais plausíveis, né? Então, acho que a gente está resgatando um pouquinho isso quando a gente traz, né, esses estudos, esse olhar em relação à matemática, à física. Nós estamos aqui falando de português, estamos falando de biologia, geografia, na nossa fala está misturando tudo isso, e a gente, sociologia, né, estamos imersa nessa discussão aqui, só para falar de um símbolo, a gente abordou várias linhas de pensamento diferentes aqui. Legal, parabéns pelas contribuições de vocês, né? Claudinha, vamos continuar questionando se Reiki é a mesma coisa que passe, a mesma coisa que jurei. A mesma coisa não é, porque são caminhos diferentes, só por isso já são diferentes, né? Mas, aquilo que eu disse para vocês, esses caminhos diferentes não podem estar levando a mesma coisa? Eu vou deixar vocês com essa pergunta aí, para vocês refletirem esse final de semana, e terça-feira, então, a gente vai falar sobre o que vai ser as 21 técnicas, tá bom? Não é 21 técnicas, não, a gente vai falar sobre a cirurgia psíquica. Terça-feira é sobre cirurgia psíquica. Me lembrei agora, não posso me esquecer. Que vocês querem, inclusive, um PowerPoint de passo a passo para vocês poderem
relembrar e se organizar melhor mentalmente essa prática. Tá bom? Fechou? Beijo, Sami. Até. Pensem, viu? Beijo, beijo. Ó, o coraçãozinho para vocês. Oi. Tá? Bom final de semana. Bom final de semana pra gente. Beijo, beijo. Beijo.